Mateus capítulo 28. Vamos ler os 3 últimos versículos do livro, de Mateus. Do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho, e nos dê a graça do Espírito Santo, da direção, iluminação do seu Espírito, nesse estudo, Senhor, para nós entendermos cada vez mais a sua vontade para a nossa vida como igreja do Senhor. Em honra ao seu nome, para o bem nosso, para o bem daqueles que ainda não te conhecem também. Em Cristo nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui para continuar lendo o capítulo sobre a missão da igreja. E eu quero fazer uma breve revisão do que nós já falamos sobre esse assunto. Esse livro, ele tem 4 partes. Nós estamos na terceira parte, que é a parte do propósito da igreja. Então, a primeira parte é a natureza da igreja, a segunda, a autoridade da igreja, e a terceira, o propósito da igreja. E a última parte do livro é o culto da igreja. E no assunto do propósito da igreja, nós estamos falando sobre a missão da igreja. E o pastor coloca aqui nesse capítulo que para que nós entendamos a missão da igreja, nós temos que olhar 3 assuntos bíblicos aqui que nos mostram qual é a missão da igreja. Primeiro, a teologia bíblica, ou podemos dizer também, chamar também esse assunto, esse tema, como a história da redenção. Em segundo lugar, a natureza da igreja, o que é a igreja, E em terceiro lugar, a grande comissão que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu, e esse texto aqui que eu li com vocês, quando ele diz, no versículo 19: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre a história da redenção, nós vimos que existem 2 reinos, um reino deste mundo, que é o reino caído em Adão, a humanidade caída em Adão, dominada pelo pecado, pelo mal, condenada ao inferno, e o reino de Deus, que habita no coração de todos os cristãos, verdadeiros crentes, que amam Cristo, que têm o Espírito Santo, e que esse reino ele cresce na medida que o Evangelho vai sendo pregado. Portanto, uma das conclusões que o pastor chega aqui sobre esse assunto é que a igreja não deve tentar implantar o reino pelos meios humanos, porque o reino é espiritual, é no coração. Enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá pecado, mas nós estamos pregando, ensinando, esperando a vinda do reino de Deus. Portanto, a igreja não deve se confundir, deixar a sua missão, que é pregar o Evangelho, tentando fazer uma reforma social, fazer uma reforma política, ou desse mundo aqui, mas pregar o Evangelho e levar adiante a palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós começamos a falar sobre a natureza da igreja, que tem a ver também com o assunto que nós entendemos, a missão da igreja. E a igreja, ela tem pelo menos 3 marcas, a pureza, a unidade e a verdade. Nós estudamos já desde o início do livro essas 3 marcas da igreja: pureza, unidade e verdade. E falamos, irmãos, sobre que quando nós olhamos para essas marcas, nós também entendemos a missão da igreja. A igreja deve crescer em unidade, falamos já que está na página 155, em torno da verdade, na comunhão, depois dos cultos e no próprio culto, claro, ele opera também essa unidade, mas depois nas conversas, na comunhão,
mas também nas casas particulares, quando os irmãos se reúnem. Não devemos dividir a igreja em grupos, idosos, jovens, homens e mulheres, essas coisas aqui que ele fala até em formação de panelinhas, não é? Deve ser evitado, mas a igreja, na verdade, é uma prática que nós temos feito aqui na nossa igreja, por isso que nós não temos grupos aqui, né? Por que nós não temos grupos? Grupo disso, grupo daquilo, e divisões da igreja? Porque, primeiro, irmãos, isso não é bíblico, vocês não vão encontrar nas escrituras esses grupos, em nenhuma parte, nem nas cartas apostólicas, nem em Atos dos Apóstolos, né? Mas nós vamos ver, é sempre a igreja reunida adorando, independente de sexo, de nacionalidade e de idade também. A igreja inteira reunida adorando. E nem no Antigo Testamento essas coisas existem também, não é? Mas no Antigo Testamento era todo mundo ali adorando juntos ao Senhor, inclusive as crianças, né? As crianças ali ouvindo a palavra de Deus, participando do culto. Então, meus irmãos, tem sido a nossa prática aqui, e eu creio que tem a ver com o que o pastor fala. Ele fala, por exemplo, aqui na página 157, que a formação de panelinhas desestimula a interação e companheirismo entre recém-casados, jovens, idosos e assim por diante. Em vez disso, a igreja deve encorajar os jovens a aprenderem com os santos mais velhos. Da mesma forma, os pastores da igreja precisam estar dispostos a ensinar os mais jovens. Assim como nas funções familiares pode haver um tempo apropriado para os nossos filhos irem para fora e brincarem juntos, mas quando chega a hora de comer ou de aprender, devemos beber e partir o pão juntos com uma família sob a liderança de Cristo, né? Então, nós, claro, irmãos, que isso não quer dizer que os jovens não vão conversar e não vão ter coisas em comum, né? Do tempo da juventude. Eles vão conversar, eles vão depois começar a se relacionar e até ali vão casar entre eles. Isso vai acontecer. Vão ter as conversas também mais das pessoas mais velhas, mais maduras, e geralmente vão também conversar ali sobre assuntos que tem mais a ver com a sua idade ou com suas funções, mas isso pode acontecer. Mas é diferente, irmãos, de você ficar dividindo a igreja e a igreja começar a ter como que pequeninas igrejas dentro da igreja, né? Isso nós não devemos estimular isso, mas nós devemos estimular a unidade da igreja, porque a igreja deve estar unida. Então, eu creio que eu já li essa parte aqui semana passada, irmãos, só se eu estiver muito enganado, né? E nós vamos ver agora a questão da pureza e do crescimento na verdade. E se der tempo hoje, eu já quero começar a falar da grande comissão. Então, eu convido vocês aí que tiverem o livro a lerem comigo na página 158. E os irmãos que não tem problema, vocês vão ouvindo, né? E vão compreendendo também. A igreja deve crescer na pureza. Quando o corpo da igreja funciona segundo o seu propósito, ele será um meio de santificação para o povo de Deus. O objetivo é que a igreja seja individual e coletivamente moldada segundo a imagem perfeita e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:13. A igreja local, portanto, segundo Don Kistler, é a ferramenta de Deus para trazer o seu povo à plena maturidade no conhecimento da fé. O objetivo de Cristo para a igreja sempre foi apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Consequentemente, o pecado e o mundanismo precisam ser confrontados enquanto lutamos pela santidade. Essa busca restringe a membresia da igreja somente aos crentes e requer a aplicação da disciplina da igreja quando necessário entre seus membros. Então, irmãos, é o trabalho da igreja, veja, ela tem que preservar a unidade em Cristo em torno da verdade, como nós vimos no ponto anterior, mas ela também deve lutar pela pureza dos seus membros. Uma igreja, e através da pregação do Evangelho, da pregação contínua das Escrituras, da doutrina bíblica, por parte do pastor, né, da liderança da igreja, mas também
nas exortações uns aos outros, exatamente naquele ambiente de unidade que eu falei anteriormente. Os cristãos vão crescendo nessa pureza. Isso limita a membresia da igreja aos crentes, porque só os crentes têm pureza, né? Então, como nós falamos já em relação à história da redenção, existe um reino desse mundo onde as pessoas estão ainda em Adão, não amam a Deus, não amam a Cristo. Até domingo aqui eu preguei, né? Que eles odeiam a Cristo. E, portanto, essas pessoas não são membros de igreja, nem podem ser nesse estado. Elas têm que crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Aí elas fazem parte agora da igreja. Elas têm o Espírito Santo. O Espírito é chamado de Espírito Santo, né? Ele nos purifica, ele nos santifica. Então, só quem tem o Espírito Santo faz parte dessa igreja que tem a pureza. Eu não estou falando, é claro, irmão, de perfeição, porque ninguém é perfeito e nenhuma igreja é perfeita. Mas o que estamos falando é de verdadeira, não perfeição, mas conversão, verdadeira conversão e verdadeira santificação, que é um processo para toda a vida. Então, quem é convertido, que, portanto, está em processo de santificação, essa pessoa, ela é membro da igreja, está, então, limitado a membresia da igreja a essas pessoas, né? Que são crentes, que confiam em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que amam os mandamentos de Deus, que querem obedecer os mandamentos, não são perfeitas, mas elas estão desejosas de crescer na vontade de Deus, e assim por diante. E outra coisa aqui, que a igreja também requer aplicar disciplina quando necessário entre seus membros, né? Então, a disciplina, ela começa do púlpito, na pregação, no ensino, nas exortações. Ela também se manifesta entre os irmãos, quando um irmão aconselha o outro com amor sobre algum pecado que ele vê no seu irmão, ou alguma falha. Isso tudo é feito com amor, né? De forma discreta. Nós já passamos aqui várias, pelo menos 2 ou 3 semanas aí que nós falamos do ponto em que o pastor Jeffrey Johnson fala sobre a disciplina, mas ele também fala da fofoca, né? Então fofoca não tem nada a ver com disciplina. A fofoca é quando eu vejo um erro no irmão, vou falar para um terceiro, sem falar para o irmão, né? Mas a disciplina, ela não vou falar para terceiro, eu vou falar para o irmão. E eu vou fazer isso com humildade. Então veja, a fofoca é uma coisa pecaminosa que deve ser realmente condenada e não estimulada no meio de uma igreja cristã, mas a disciplina, ao contrário, faz parte da igreja. Então, a igreja, por isso que eu estou dizendo aqui, essa exortação mútua, ela não é a fofoca, né? Ela não é eu ver um erro do irmão falar para outro irmão, mas é eu falar para aquele irmão com amor, de forma discreta, falo com ele ali pessoalmente, e exorto aquele irmão sobre o problema, o que eu vejo na vida dele, com amor, com paciência, com humildade. É assim que nós temos que fazer. Essa disciplina, porém, como também nós já estudamos, ela pode evoluir no caso de um pecado grave que venha envergonhar o nome de Cristo, envergonhar o nome da igreja, para a exclusão da igreja, né? Nós já estudamos também aqui nesse livro. Então, daquela exortação mútua a um irmão que estiver errado, se o pecado daquele irmão for grave, todo pecado é grave, mas existem pecados mais graves que outros pecados, né? Então, aí, se não houver arrependimento, se a pessoa teima em cometer aquele pecado e não se arrepende, não aceita a disciplina, em último caso, isso não deve ser feito com alegria, mas com tristeza, aí é a exclusão do rol de membros da igreja. A igreja deve trabalhar pela sua pureza. Por quê? Se ela não faz isso, ela se contamina, porque é como uma fruta apodrecida no meio de outras frutas, então ela vai contaminar as outras frutas também. E é preciso, então, ter essa disciplina. Esse é o ponto da pureza. E veja que isso tudo tem a ver com a missão da igreja, né? A igreja, ela não pode
sair com missão dela simplesmente como uma ONG faz, como um partido político faz. Vocês percebem a relação, né? Por exemplo, uma ONG, ela não precisa da unidade que existe em Cristo. Um partido político não precisa da unidade que existe em Cristo. Mas a igreja, ela preserva a unidade que existe em Cristo. Uma ONG, um partido, não estão preocupados com pureza de ninguém, né? No máximo, o que estão preocupados é uma questão moral, que a pessoa tenha pelo menos alguma moralidade, no máximo, né? Mas a pureza não é preocupação de partido político, de ONG, de empresas, ser puro, ser santo. Não, isso não importa para essas organizações. Mas para a igreja é importante a pureza, a santidade e assim por diante. Agora, em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja deve crescer no conhecimento da verdade. Aí eu vou ler aqui, página 159. Sobre crescer no conhecimento da verdade. Como a igreja é a coluna e firmeza da verdade, seus membros devem dar sua energia para sustentar, seguir e propagar a verdade. Em primeiro lugar, como a igreja deve defender a verdade? Uma pergunta: como ela deve defender a verdade? Se a palavra de Deus é absoluta, imutável e autoritativa, então a igreja é chamada a proclamá-la como tal. Talvez nunca houve um tempo na história em que a igreja tenha sido tão tentada a fazer concessões teológicas. Em tais tempos, o povo de Deus deve se apegar à fé. Sempre que uma igreja local dilui a verdade ou negligencia certos aspectos dela para obter uma audiência maior ou por qualquer outra razão, ela perdeu o seu caminho. A igreja nega a si mesma e ao seu líder, Jesus Cristo, quando coloca o crescimento numérico acima do cumprimento do seu propósito divino. Então, primeira coisa aqui, só para breves palavras, aproveitando essa exortação aqui do pastor Jeffrey John. A igreja é chamada para pregar a Bíblia, as Escrituras, e só. Ela não foi chamada para ensinar alguma outra doutrina ou filosofia humana, pensamento humano, nada disso. A igreja tem que defender, tem que pregar, tem que ensinar a Bíblia, não pode fazer concessões. Como ele coloca aqui, talvez nunca houve um tempo da história em que a igreja tenha sido tão tentada a concessões teológicas. Vivemos tempos difíceis, irmãos. Vivemos tempos em que a Bíblia ela é tratada como um livro antigo, antiquado, né? Um livro ultrapassado, um livro do tempo assim, não tinha ciência no tempo da Bíblia, ou a sociedade era muito ainda atrasada, e hoje nós somos pessoas do tempo modernos, já temos uma ciência muito bem estruturada, evoluída, os tempos são outros, não podemos mais pensar daquela forma, daquela maneira, ensinar essas coisas. A igreja é tentada a esse tipo de pensamento. Nós dizemos não. Por quê? Porque as Escrituras não têm a ver com o tempo. A Escritura é palavra de Deus, que é tanto palavra de Deus para aqueles tempos antigos, há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, para os tempos em que ela foi escrita, como para hoje, continua sendo palavra de Deus. Isso não muda. O que era pecado naquela época é pecado hoje. A natureza humana que era pecaminosa naquela época é pecaminosa da mesma forma hoje. O Jesus Cristo que salvou pecadores naquela época é o mesmo Jesus Cristo para os mesmos tipos de pecadores que precisam ser salvos por Ele hoje, que salva pecadores hoje. Isso não muda. Então, é claro que a ciência evolui, é claro que o conhecimento científico evolui, e nós também tem diferenças culturais. Por exemplo, irmãos, nós não nos vestimos, nós não nos vestimos como as pessoas daquela época, no tempo de Cristo. Naquela época não tinha moto passando na frente das igrejas, como acabou de passar agora, só para usar uma coisa, né? Acabou de acontecer. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada disso. Essas coisas nós devemos aproveitar. A evolução científica, nós temos questões culturais
que não são pecaminosas em si mesmas, mas o coração humano, ele continua pecador como outrora, como há 2000 anos. Cristo continua o Salvador, essas coisas não mudam. Claro que nós aproveitamos a ciência, e a ciência é uma bênção de Deus, mas a ciência não muda o coração de ninguém, de jeito nenhum, né? O que muda é o Evangelho. E questões culturais, elas existem, mas as questões culturais não atingem a lei de Deus, não modificam a lei de Deus. O que era pecado naquela época continua pecado hoje. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está cada vez mais sendo pressionada pelo movimento homossexual, né? E dizer assim, olha, não podem dizer que isso é errado, não digam isso, que isso é preconceito contra os homossexuais. Nós não podemos nos temer esse tipo de pressão, né? De forma nenhuma. Nós continuamos dizendo, é pecado, sim, é pecado. Nós não odiamos os homossexuais, muito ao contrário, por amor nós dizemos, é pecado. E nós temos que falar a verdade conforme as Escrituras Sagradas. Nós temos que falar que existe um casamento verdadeiro, casamento entre homem e mulher. E outra coisa qualquer não é casamento. Assim ensina as Escrituras. Então essas coisas que vão sendo... vêm com essas ideologias, esses pensamentos, querendo dizer que a igreja... não pode falar isso, não pode falar aquilo, é do nosso tempo, mas não importa, meus irmãos, nós temos que defender as Sagradas Escrituras, né? Em segundo lugar, Cristo não só comissionou a igreja para sustentar a verdade, ela chamou para crescer na verdade e no conhecimento do Senhor, ou seja, a igreja é chamada a ser santificada pela verdade. Então, proclamar a verdade, mas também ser santificada pela verdade, isso diz respeito à proclamação, ao anúncio da verdade contínua à própria igreja. Então a igreja vai sendo santificada pela verdade. Então ela proclama a verdade lá fora, mas ela vive a verdade. E já que eu falei, né, da questão que nós somos pressionados, eu disse assim, a igreja tem que resistir a não ceder à pressão externa de mudar o ensino bíblico. Por outro lado, quando ela não resiste à pressão externa, ela vive aquilo que ela prega. Porque se ela não viver aquilo que ela prega, o que o mundo vai dizer? Hipócritas. É isso que o mundo vai nos chamar. De quê? De hipócritas. A verdadeira igreja não é hipócrita. A verdadeira igreja ensina, fala a palavra de Deus, mas ela tem que crescer também nessa santificação. Então uma igreja local, irmãos, ela vai ter, digamos assim, uma moral, né, diante de um bairro, quando ela vive o Evangelho. Assim a igreja no local e assim a igreja a nível até nacional, uma sociedade, né? E eu penso que aqui também está tendo falhas, né? Existem movimentos aí que tentam pressionar os cristãos sobre essas coisas, esses assuntos que eu acabei de dizer, e até, por exemplo, a questão homossexual. Mas existe também, meus irmãos, muita gente hipócrita, que não é cristão verdadeiro, que está pronto a apontar o dedo e dizer que o homossexualismo, por exemplo, é pecado, mas gente que está por aí vivendo em impureza, em pecados, que não tem uma seriedade diante da sociedade, que todo mundo conhece como desonesto e que comete pecados públicos. Entende? Isso aí, meus irmãos, também não é igreja. Né? Pessoas que desonram o nome de cristão. A igreja, a missão da igreja tanto é de proclamar a verdade, de confrontar o pecado com amor, não odiando as pessoas, mas com amor, mas também ela só pode fazer isso sendo uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja se pressupõe que fala e vive o que fala, né? Desde pequenininho tem um ditadozinho que eu ouço, né?
Não faça como fulano, né? Que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Não, isso não é igreja. A igreja é faça o que eu digo e veja que eu faço o que eu digo também. Então, esse é o grande teste, meus irmãos. Nesses tempos de pressão, esse é o grande teste que nós temos diante desse mundo que pressiona a igreja. Aí o pastor continua falando assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. É que virou a página. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. De acordo com essa passagem, a verdade é vital para salvaguardar a igreja do erro doutrinário, como para fazer a maturidade espiritual ao corpo de Cristo, como para trazer a maturidade espiritual ao corpo de Cristo. Assim, a igreja nunca deve se envergonhar da sã doutrina, nem se deixar ensinar, se deixar de ensinar todo o conselho de Deus, conforme Atos 20 e 27. Então, meus irmãos, a igreja deve proclamar a verdade, viver a verdade, proclamar para que ela cresça nessa verdade, então proclamar os de fora e proclamar os de dentro também, para ser um exemplo dessa verdade. Em terceiro lugar, ele diz: Deus encarregou a igreja de pregar a verdade tanto àqueles que estão dentro dos muros da igreja quanto os de fora. Um dos principais objetivos da igreja é evangelizar e fazer discípulos para Cristo. A igreja não é responsável apenas pela pregação do evangelho para aqueles que estão presentes na manhã de domingo, mas também por equipar os santos para estarem prontos para fazer evangelismo pessoal na manhã de segunda-feira. Todo cristão precisa entender claramente a mensagem do evangelho, especialmente a doutrina da justificação pela fé somente, e então ser competente para compartilhar sua fé com a família, os amigos e os vizinhos. 1 Pedro 3,15. O Senhor Jesus não confiou prata e ouro à sua igreja, ele confiou a verdade a ela. Portanto, é a verdade que a igreja é responsável por disseminar a todas as pessoas. A igreja é a luz do mundo. Por essa razão, é imperativo que os membros da igreja sejam ativos no evangelismo, na comunidade local e no apoio a missões mundiais. Isso nos leva ao terceiro meio de determinar o propósito da igreja, que é a declaração da missão que Cristo prescreveu para a igreja em Mateus 28. Aí ele vai tratar agora da grande comissão. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho sobre isso que ele diz, né? Irmãos, a igreja proclama o evangelho no domingo, no culto, domingo de manhã, domingo à noite, nos cultos, a igreja está pregando o evangelho, né? O pastor está pregando o evangelho. E por isso é bom nós trazermos pessoas não crentes para o culto, para que elas sejam expostas ao evangelho. A pregação Deus usa para abrir a mente, abrir o coração das pessoas, para convertê-las pela obra e graça do seu Espírito Santo ao evangelho de Jesus. Mas, meus irmãos, não é só no domingo que o evangelho deve ser proclamado. A igreja ela deve fazer duas coisas: ela deve pregar o evangelho e ela deve equipar os cristãos para que eles anunciem o evangelho na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, durante a semana. Então, o evangelismo pessoal. Vocês conhecem pessoas que não são cristãs, todos vocês aqui, eu e vocês, pessoas que não vão numa igreja, pessoas que não sabem nada do evangelho, pessoas que Deus colocou na providência diante de nós. Não pense que isso é por acaso não, viu, irmãos? Deus colocou essas pessoas diante de nós. Meu trabalho aqui como pastor deve ser duplo, deve ser tanto pregar o evangelho, como
preparar os irmãos da igreja, através das pregações, dos estudos, do aconselhamento, a eles disseminarem o Evangelho. Com a graça de Deus, nós temos procurado fazer isso, né? Pregando, ensinando, para que possa ser levado aos outros. E eu peço para os irmãos orarem por isso. Mas é preciso, cada um de nós, nos determinarmos a isso. Jesus disse que nós somos sal e nós somos luz, né? Ser sal e luz, irmãos, implica tanto que a minha vida, o que eu faço, o que eu falo, seja de acordo com o Evangelho de Jesus, a minha maneira de tratar minha família, meus vizinhos, meus negócios, meu trabalho, tudo, meu lazer, o que for, seja de acordo com o Evangelho, como eu abro a minha boca e falo do Evangelho. Então, a minha vida e as minhas palavras têm que disseminar o Evangelho. E o Evangelho tem que ser proclamado. E é claro que isso exige o quê? Abrir a boca e falar de Cristo. Um cristão, ele diz aqui, precisa entender claramente a mensagem do Evangelho, especialmente a doutrina da justificação pela fé. E então, olha só o que ele diz, ser competente para compartilhar sua fé com a família, amigos e vizinhos. Vamos olhar aqui 1 Pedro 3,15. Leia comigo aí na sua Bíblia. 1 Pedro 3,15. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 3,15. Vamos ler o 14 e o 15 para pegarmos o contexto, né? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 3,14. Diz a Escritura: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre, olha só, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vou ler o 16 também, tá? Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro diz duas coisas: vocês têm que falar, vocês têm que estar preparados para falar e dar a razão da esperança que vocês têm. Qual é a nossa esperança, irmãos? Cristo. Nós temos que ter condições de chegar para as pessoas e falar da nossa esperança, falar de Cristo. Mas isso tem que ser acompanhado por uma boa consciência, ou seja, mesmo aqueles que falam mal de nós, como malfeitores, que eles fiquem confundidos pela nossa boa conduta, por nós fazermos o bem. Nós temos pessoas honestas, nós temos pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus. Aquilo que eu falei há pouquinho, entendeu? Não adianta, a nossa mensagem é pregar o Evangelho para todos, inclusive, como eu citei há pouquinho, só para exemplificar, os homossexuais. Mas isso tem que ser acompanhado, não é simplesmente um moralismo de dizer, olha, a homossexualidade é pecado, é errado. É proclamar o Evangelho a eles, dizendo sim que é pecado, como falando do pecado em geral e desse pecado em particular, se for o caso ali numa conversa, e chamando as pessoas para o arrependimento e ter condições de falar de Cristo, saber falar de Cristo, mas como Pedro diz aqui, com boa consciência, ou seja, não é quando a pessoa chega assim, você fala de Jesus, mas olha como você vive, não é? Olha como você vive, você fala de Jesus, mas você não pratica o bem. É uma coisa interessante, eu estou com muita vontade de estudar a carta de 1 Pedro com vocês, estou vendo ainda, né? Mais algum tempo nós vamos acabar o Evangelho de João, concluir o Evangelho de João, e é possível que estudemos a carta de 1 Pedro, mas Pedro, ele
Uma coisa que vocês podem fazer a leitura da carta de Pedro, Pedro fala muito assim, em fazer o bem, toda hora ele fala disso, fazer o bem, inclusive sofrer não por fazer o mal, mas por fazer o bem, pregar o evangelho, viver de acordo com o evangelho, fazendo o bem. Então, irmãos, eu queria exortá-los a que vocês pensassem de que esses seus amigos, familiares, vizinhos, colegas, conhecidos, que não têm Cristo, e às vezes são até cristãos nominais, cristãos só de ir para a igreja, mas também, sabe, você percebe que eles não são cristãos realmente. Irmão, nós temos que levar o evangelho a eles. Vocês ouvem o evangelho no domingo, vocês ouvem as exortações para uma vida cristã no domingo, mas devem levar o evangelho na segunda-feira para os seus próximos. Podem fazer isso por uma conversa pessoal, uma oportunidade que a pessoa está ali naquela conversa e a pessoa vai perguntando alguma coisa e você fala de Cristo para ela, fala do que é a justificação pela fé somente, só Jesus salva dos pecados, fala das doutrinas do evangelho, né? Basicamente 4 verdades: há um Deus santo, em segundo lugar, o homem é pecador e Deus está irado com ele, mas em terceiro lugar, Cristo é o Salvador, que morreu na cruz por pecadores, e quarto lugar, todos precisam se arrepender de seus pecados e crer no evangelho. Essas 4 verdades são básicas, né? Uma proclamação do evangelho, falar para eles do evangelho. Nós temos hoje internet, irmãos, usar as redes para levar o evangelho para as pessoas, citar textos das escrituras, citar porções de escritos, indicar um livro. São tantas maneiras, irmãos, que nós temos de proclamar o evangelho. Conversas com as pessoas nas redes sociais, WhatsApp e outros meios com nossos familiares. Mas fazer isso, como é que Pedro diz, irmãos? Versículo 15: santificai ao Senhor Deus em vossos corações e está sempre preparados para responder com o quê? Mansidão. Nunca brigar. Não, sabe aquela coisa, vou brigar pregando o evangelho. Não, você não está pregando, você não está evangelizando se você brigar. Nada disso. Essas discussões na internet entre cristãos, ditos cristãos com ateus, aí vira aquela briga, ofensa, às vezes surge até palavrão, meu irmão, a gente já viu isso. Ofensas, palavrões, ataques pessoais. Mas que evangelização é essa, né? Isso não é evangelização, mas nunca será. O cristão, ele ama as pessoas. Domingo agora, com a graça de Deus, nós vamos fazer a exposição dos 2 últimos versículos do capítulo 15 do Evangelho de João. Eu até deixei uma pergunta na exposição de domingo, na pregação de domingo. O que fazer diante da perseguição? Aí eu disse assim, irmão, Jesus ensina a testemunhar. Testemunhar. Ainda vamos falar disso, testemunhar. Mas é isso que nós temos que fazer. Né? Essa coisa, eu estou falando muito disso porque é um assunto contemporâneo, essa coisa homossexual. O discurso movimento homossexual preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, só para dar uma ilustração, denegrir o cristianismo, dizendo que o cristianismo é discurso de ódio contra eles. Agora, sabe por que muitos deles falam isso contra os cristãos? Porque muitos cristãos são mesmo cheios de ódio. Claro que são cristãos nominais. Se são cheios de ódio, não seguem Cristo. Se vão para a rede para ofender, para denegrir a fulano, ciclano, ataques pessoais, isso não é evangelização. Isso dá munição para os que são contra o evangelho para difamar e dizer que todos os cristãos são assim. Não, os cristãos verdadeiros, eles fazem isso aqui que Pedro diz. O que é? Sendo perseguidos. Sendo perseguidos, Pedro está falando aqui no contexto de perseguição.
sendo perseguidos, o que eles fazem? Antes, não se turbe. Eu vou ler com vocês o 14 e o 15 juntos. Vamos lá. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Não fiquem com medo dos perseguidores. O que você deve fazer? Versículo 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e está sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo boa consciência, fazendo o bem. Como é que eu, brigando na internet, estou fazendo o bem? Como é que eu atacando pessoalmente, por exemplo, um homossexual, atacando ele, querendo denegrir, destruir o nome dele na sociedade? Estou dando só um exemplo aqui. Isso é pregar o Evangelho? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Difamar as pessoas, atacar as pessoas. Eu não estou, de maneira nenhuma, proclamando o Evangelho. Tem que ser feito com mansidão, com boa consciência, amando as pessoas. Lembra de Estevão quando estava sendo apedrejado? O primeiro mártir da igreja. Como é que Estevão reagiu? Estevão orou pelos que estavam apedrejando a ele. É isso, irmãos, que é testemunho cristão, entendeu? O cristão está apedrejando o cristão e o cristão está orando pelos apedrejadores e está proclamando o Evangelho a eles. É claro que isso é graça de Deus, né? Porque nós não somos assim por natureza, né? Nós somos o quê? Vingativos, nós queremos jogar pedra de volta, né? Joga pedra em nós queremos jogar pedra de volta. Mas o que é? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é exatamente transformar a nossa vida em pessoas mansas, que orem pelos perseguidores, né? Acabou o meu tempo hoje, então eu vou deixar a última parte da grande comissão para terça que vem, tá? Que é grande aqui, ó. Grande comissão, acho que é a maior parte do capítulo, né? Então, nós vamos encerrando aqui hoje. O que é que nós aprendemos sobre as 3 marcas da igreja? A igreja, ela é um povo que tem a verdade, que tem pureza, né? Pureza, verdade, diz aqui, e estudamos semana passada unidade. Unidade, pureza e verdade. Como é que isso influencia o assunto da missão da igreja? A marca da igreja é unidade, vai ser um povo unido, vai ser um povo santo, vai ser um povo que proclama a verdade. Isso já dá um indício de qual é a nossa missão, não é? Nossa missão é estarmos unidos, purificando-nos uns aos outros pela exortação conforme o Evangelho, anunciando a verdade aos de fora e aos de dentro. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, veja, isso é totalmente diferente de um partido político, de uma ONG, de uma empresa, de uma sociedade humana, em que essas coisas não são a missão dessas organizações, mas a missão da igreja tem a ver com essas 3 marcas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, obrigado. Nós podemos aqui estudar esse assunto, Senhor, essa palavra tão preciosa, tema tão precioso, doutrina tão preciosa que é sobre a missão da igreja. Nos instrua, Senhor, para que pelo Espírito Santo nós possamos entender cada vez melhor a missão da nossa igreja local e viver, meu Deus. E os irmãos de outras igrejas que ouviram esse estudo, eles também possam viver de acordo. Em nome santo de Jesus, nós oramos assim, Pai. Que o Seu nome seja louvado, seja glorificado. E o Evangelho proclamado através da igreja. A igreja glorifica o Teu santo nome. Tanto nós aqui, como as igrejas por toda parte, Senhor, cada vez mais. Em nome santo de Jesus. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.